Hoje iremos falar um pouco sobre a violência contra crianças indígenas em razão dos inúmeros conflitos ocorridos por disputas de terras. Teremos como base o livro Territórios, Multiterritorialidades e Memórias dos Povos Guarani e Kaiowá, o qual retrata a guerra desigual enfrentada pelos índios. Bom, no dia 6 de julho, aproximadamente 2 meses após o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, famílias das comunidades Guarani e Kaiowá foram violentamente despejadas da terra indígena Apicai, localizado no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, sendo o termo utilizado pela autora como acampamento Tecoa. Por décadas, o local tem sido palco de conflitos intensos entre colonizadores e os povos originários Guarani e Kaiowá. Com o processo de globalização, a produção agrícola chegou a valorizar a terra da região, atraindo o agronegócio da cana-de-açúcar e da soja. Sob pressão dessa expansão, os Guarani e Kaiowá identificaram as áreas tradicionais de diversas famílias, as ocuparam e fizeram acampamentos para resistirem à destruição de seus territórios pelo desmatamento e o envenenamento da terra e água pelos agrotóxicos. Desde 2007, processos estavam em andamento para identificar as terras Guarani e Kaiowá. Durante 2016, estudos foram realizados para estabelecer a veracidade das reclamações dos Guarani e Kaiowá. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, iniciou uma nova fase do processo no final de junho, procedimentos impedidos pelas ordens de um juiz federal que se colocou contra a demarcação de Tecoa e mandou expulsar as famílias. Debaixo de chuva, seus pertences foram jogados pela Polícia Federal e Polícia Militar fora. Suas casas foram destruídas por um caminhão e por uma pá carregadeira. Assim, as terras foram reintegradas à propriedade dos seus donos, para serem arrendadas para a produção da monocultura de cana-de-açúcar pela usina de São Fernando. O povo acampado no Tecoa Apicai tem sofrido diversas intimidações. Teve casas incendiadas, atropelamentos, envenenamento de suas fontes de água, além de diversos tiros de armas de fogo por cima do Tecoa regularmente. Nesse contexto, é importante dizer que as crianças têm sua própria forma de pensar, imaginar e interpretar o mundo em que vivem, apesar de normalmente os trabalhos acadêmicos desconsiderarem sua importância. Elas passam despercebidas pelos pesquisadores enquanto portadores de saberes, ou porque a racionalidade adultocêntrica perdeu o encantamento com as coisas pequenas de gente pequena. Há um certo entendimento na academia de que as crianças são incapazes de elaborar uma reflexão. Clarice Coa elegeu as crianças indígenas do povo Xicrim do Bocajá, etnia Kayapó, que vive no sudoeste do Pará. Ela afirma que há uma dificuldade em reconhecer na criança um sujeito legítimo de estudo e entender ser necessário desconstruir a ideia recorrente de que são seres incompletos, apontando para a importância de abordar as crianças e suas práticas culturais em si mesmas. A criança é um sujeito social pleno. Inclusive, as ações das crianças provocaram uma grande inquietação sobre a importância de uma liderança em um acampamento Tecoa. Por diversas vezes foram recebidos por elas e, em algumas ocasiões, se apresentaram como porta-vozes da comunidade, mesmo que por um curto período de tempo. Exerciam, assim, funções tão importantes como as da liderança. Percebemos então que as crianças indígenas possuem papel fundamental em sua comunidade. Infelizmente, estão desrespeitadas e violentadas diariamente. Por isso, vamos retratar essa violência tão comum e tão covarde através de exemplos reais e estatísticas que comprovam a existência das violências destacadas. Para isso, iniciamos reforçando o papel da FUNAI na defesa dos direitos indígenas e ressaltando alguns dos diversos problemas relacionados aos conflitos de terra que tais comunidades vêm enfrentando. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.
dos conflitos em questão, ocorrem diversas perdas para os indígenas afetados. Para termos uma noção mais clara, expomos a quantidade de óbitos decorrentes direta ou indiretamente de conflitos territoriais. O vídeo a seguir mostra alguns dados colhidos no período de 2017, que nos ajudam a mensurar as perdas sofridas pelas comunidades indígenas. Há mais de 500 anos, os povos indígenas são violentados e invisibilizados, o que tem dado continuidade ao genocídio e ao etnocídio. Só em 2017 foram registrados 110 casos de assassinatos de indígenas, 128 casos de suicídios e mais de 700 crianças indígenas mortas em território nacional. Todas essas atrocidades vêm acompanhadas da violação do direito à terra, que é garantido constitucionalmente, mas que na prática não tem se aplicado. Até o momento, 800 terras indígenas aguardam demarcação. E até mesmo as aldeias em terras já demarcadas têm enfrentado ataques e invasões de madeireiros e garimpeiros. Lideranças indígenas que ainda não foram executadas têm enfrentado diariamente ameaças de morte. A falta de representatividade política e o plano de governo federal têm aumentado os enfrentamentos aos povos indígenas do Brasil. Infelizmente, a FUNAI, o órgão federal que devia protegê-los, está cada vez mais precarizado. Não feche os olhos para essa situação. Se solidarize. Sangue indígena. Nenhuma gota a mais. Demarcação já. Percebemos de forma clara, ao analisarmos o último vídeo, que os mais afetados com os conflitos agrários envolvendo as comunidades indígenas são as crianças, cujo nível de mortalidade é assustador. A problemática, no entanto, infelizmente não é um problema de cunho apenas nacional. O massacre de crianças indígenas ocorre também em outros países, como podemos ver a seguir. There's no reconciliation without truth. These 215 children brought out that truth. The psychological and the mental abuse in there was very traumatizing on my self-esteem and my identity. Because if you're named like, you're a sinner, you're dirty Indian, you're no good for nothing. Like, just telling a little girl, like all those, for 9 years, I came out of there with really, really low self-esteem. I went there speaking Soto. I came out speaking only English. I don't know my language. I experience hearing loss. I have hearing aids that I wear because of the blows and the hits to the head. We experience all levels of abuse. We were beaten if we spoke our language. Gostaríamos de ressaltar a necessidade de nos conscientizarmos da existência dessas violências contra as comunidades indígenas e dos efeitos de tais agressões sobre as crianças destas comunidades. Por fim, é apenas entendendo e nos posicionando a respeito das formas de violência experimentadas pela criança indígena e a forma que o território delas é constantemente ameaçado, que podemos vir a buscar uma gestão mais integrada do nosso território como um todo, em prol de uma realidade mais humana. Agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigado.